Aleluia. O texto é: Jesus providencia uma pesca maravilhosa. Amém? Os irmãos acompanhem, estarei lendo. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Os irmãos podeis assentar. Aleluias. Um texto muito conhecido. Eu quero agradecer a Deus e ao pastor Moisés, que me fez o convite para estar aqui hoje trazendo a palavra do Senhor. Deus possa estar com o pastor Moisés, a missionária Ana, onde eles estão ali em missão. Agradecer a ele a confiança, né? Já sou grato ao Senhor por estar aqui. E independentemente de estar ou não incumbido de trazer a palavra do Senhor, a nossa oportunidade é estar na casa dele, né? Tá, irmãos? Vou me esforçar para que os irmãos possam compreender um pouquinho deste texto e guardar para si alguns ensinamentos interessantes que ele traz para nós, né? Claro que já há algum tempo eu não prego, né? Já talvez eu não tenha toda essa habilidade para pegar 50 minutos, 40 minutos, mas alguma coisa vai sair, irmãos, em nome de Jesus, é a palavra de Deus, né? Então, amados, a palavra do Senhor estava aqui nos relatando, primeiro, um momento de frustração para aqueles pescadores. E a frustração é algo natural na vida do ser humano. Ela traduz a expectativa que você tem a respeito de algo e aquilo não se concretiza, né? Então você acaba se frustrando por algum momento. Um exemplo, uma pessoa que sai daqui em busca de uma porta de emprego, de um trabalho, chega lá achando que já estava já com tudo já pronto para ser admitido, para ser, né, contratado, e de repente a pessoa chega para ela e diz assim: olha, infelizmente a vaga que deveria ter para o senhor já não pode ser mais, porque por diversos motivos aqui já não houve uma contenção da despesa, um contingenciamento. Então você acaba se frustrando, é um caminho natural. Eu acho que todos nós aqui temos uma enciclopédia de momentos de frustração que nós passamos ao longo da vida, né? Quando às vezes a gente acha que fez uma boa prova e está ali esperando que vai dar uma nota boa e de repente você percebe que não foi tão bem assim. Aí, assim, enfim, infelizmente, irmãos, isso faz parte do cotidiano de cada um, né?
E a Bíblia fala de alguns homens que se frustraram, né? Que não tiveram os seus sonhos estabelecidos, que não tiveram os seus caminhos, né, trilhados da forma que eles gostariam que tivesse. Eu poderia falar aqui Davi, quando ele queria construir o templo. Eu posso falar aqui a respeito dos homens que estavam no caminho de Emaús, que estavam vindo de um momento de frustração, né? E também posso dizer que os pescadores que estavam aqui nesse momento também estavam vindo frustrados de uma noite em que eles não apanhavam absolutamente nada. Homens que dependiam da pesca, homens que tinham conhecimento dessa atividade, estavam regressando com absolutamente nada, frustrados naquela noite, naquele momento, né? Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, que o melhor, né, que lemos aqui nesse texto estava por acontecer. E a Bíblia diz que o Senhor estava e uma multidão junto com ele para ouvir a palavra de Deus, junto ao lago. Os pescadores vinham, já tinham tirado as suas tarrafas, já estavam recolhendo o seu material, e de repente um homem se apresenta pedindo para que ele pudesse usar uma estrutura do barco para que ele pudesse ser visto e a sua voz pudesse alcançar o maior número de pessoas possível que estavam ali para ouvir a sua palavra. Irmãos, quando uma pessoa volta frustrada de uma situação, seja qual for, com certeza ela não quer ouvir qualquer coisa. Ela quer ouvir alguma coisa que possa mudar a situação que ela está vivendo naquele momento. Mas não quer ouvir qualquer coisa. Aleluias. Mas, como a multidão estava ali para ouvir Jesus, eles então deram essa oportunidade. E diz a Bíblia que ele entrando em um dos barcos, e o barco era de Simão, Pedro, pediu que o afastasse um pouco para que ele pudesse ter uma visibilidade maior, para que ele pudesse ser ouvido e visto, né, daquilo que ele iria pregar. Aleluias. Era uma grande oportunidade de mudar o quadro daquela frustração. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com algumas oportunidades que o Senhor ele nos dá para poder mudar o curso da nossa trajetória, para poder mudar o segmento que nós estamos, né, direcionados aí. E Deus às vezes intervém para nos dar uma direção, para nos dar um norte. E são oportunidades, irmãos, que nós muitas vezes não temos a sensibilidade do Espírito de Deus para discernir. Aleluias. Que Deus está no negócio, trabalhando ao meu e ao teu favor. A Bíblia diz, irmãos, que não se ouviu um Deus além dele, que trabalha por aquele que nele espera. Se você espera no Senhor, se a tua confiança é o Senhor, irmãos, você pode não estar ouvindo nada, você pode não estar enxergando nada, eu vou mais além, você pode não estar entendendo nada, mas Deus está movendo céu e terra em favor daqueles que para Ele e que nele esperam. É que muitas vezes, irmãos, a nossa natureza humana, a nossa ótica, não permite enxergar que enquanto nós estamos aqui, sendo visíveis uns aos outros, existe uma luta espiritual por trás daquilo que os meus olhos não enxergam, tá? De anjos, miríades, aleluia, trabalhando em favor da igreja, trabalhando em favor de que você, como a irmã disse aqui, que ela tinha dificuldade em enxergar na igreja, né, onde ela ia com maior brevidade. Aleluias, nós também enfrentamos barreiras, irmãos, para poder estar aqui adorando ao Senhor, porque o que incomoda o inimigo da minha alma e da tua alma, não é que eu uso um terno, uma gravata e uma carteira de evangelista, não.
O que incomoda o inimigo da minha alma e da tua alma é quando você sai da tua casa com um coração de adorador e por mais abatido, por mais debilitado, por mais frustrado que você esteja, você entrará pela porta da casa do Senhor, vai sentir a sua grandeza, a sua presença, vai ouvir um louvor que vai alegrar o teu coração e Deus vai te dar um alimento que vai fazer com que você saia daqui diferentemente da maneira pela qual você entrou. Aleluia! É isso que incomoda o inimigo da tua alma. É que hoje ele trouxe você para a casa do Senhor. Independente se sou eu, se é o pastor, se é o irmão que prega, irmãos, Deus, ele faz coisas que a gente menos espera, irmãos. Deus, ele transformou os urubus em garçons. Deus transformou a mula em profeta. Deus transformou o rei em jumento, irmãos. Por que ele não pode falar com você e comigo aqui nessa noite, desse lugar? Aleluia, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu posso entrar frustrado, mas vou sair glorificando. Eu posso entrar abatido, mas vou sair alegre. Eu posso entrar chorando, mas vou sair, ainda que seja chorando de gozo, de alegria, aleluias, de sentir a presença do meu Senhor e do teu Senhor. Irmãos, que oportunidade. Existe um provérbio, eu não sei se é chinês ou se é árabe, que diz o seguinte: 3 coisas não voltam atrás. Os irmãos já devem ter ouvido isso. Palavra dita, flecha lançada e uma oportunidade perdida. Às vezes a oportunidade ela bate na tua mão, bate na tua porta. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. É uma oportunidade. Você que ainda não aceitou a Cristo, não levantou a mão como o seu único, suficiente, exclusivo Salvador, não sei se é a realidade de alguém aqui, Deus hoje está te dando esta oportunidade. Quantos desceram à sepultura, irmãos, e hoje estão lá no sofrimento e que tiveram oportunidade de ter aceitado a Cristo como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados e poderiam estar hoje gozando de paz, ou no outro lado ou não, ou aqui glorificando a Deus, perderam a sua oportunidade. Aquele homem que chegou diante do Senhor, aquele mancebo rico, e que ele chegou diante do Senhor e apresentou tudo aquilo, o seu conhecimento, e o Senhor falou: ainda te falta uma coisa, vai e vende tudo que tem e reparte. Ele virou as costas, ele foi embora, ele perdeu a sua oportunidade, mas existia alguém que estava do lado do Senhor sendo crucificado. Ele teve uma oportunidade de dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, irmão, foi a maior e melhor coisa que esse homem fez ao longo de toda a sua vida, até o dia e o momento em que ele expirou. Deus tem oportunidade. Deus nos dá oportunidade. Eu me lembro de onde eu estava. Eu me lembro o que eu fazia. Eu me lembro as coisas horríveis que nós praticávamos, irmãos. Mas o Senhor me deu uma oportunidade de mudar o curso da minha trajetória, de mudar o curso da sua trajetória. A oportunidade que Deus, o Senhor, deu a Pedro, para que ele pudesse conceder aquele barco e ele pudesse, então, pregar a sua gloriosa palavra, irmãos. Irmãos, como a gente se alegra em ver um pregador, como se alegramos quando encontramos alguém que sabe explanar, expor a palavra de Deus com revelações, com uma clareza. A gente sai tão feliz, tão alegre, o nosso coração se regozija. Ah, irmãos, agora eu imagino você ouvir as palavras doces e mansas e meigas que saíam dos lábios do nosso Senhor. Aleluia! Que poder que tinha aquela palavra, que unção, irmãos, poderia transmitir no coração dos homens. A Bíblia diz que enquanto ele caminhava para o caminho de Emaús com aqueles homens frustrados,
Eles sentiam que o coração se lhes ardia. Nós que somos meros mortais, pecadores, irmãos, concebidos no pecado, às vezes nos alegramos, saímos daqui porque o Espírito de Deus nos usa, mas como é bom, irmãos, como seria bom, aleluia, como foi bom esses homens terem ouvido os lábios do Senhor. As palavras do Senhor são palavras de vida e vigor, aleluia, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. E ouviram aquele sermão, ouviram aquelas palavras. E quando o Senhor, aleluia, terminou, irmãos, às vezes a gente quer receber bênção. Irmãos, venha para a igreja, saia daqui depois do culto, quando você receber a tua bênção, a bênção apostólica. Quando o Senhor diz assim, irmãos, vamos receber a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, aleluias, e as consolações do Espírito Santo seja contigo. Irmãos, receba essa bênção. Receba de braços abertos. Porque depois que terminou o culto, depois que terminou a palavra, hoje, para nós podermos chegar ao momento do culto da palavra, a gente tem que ouvir um bom louvor, a gente tem que ouvir um bom testemunho, a gente tem que olhar, né, ver o que está em volta, o nosso coração se prepara, a gente começa então a se alegrar, e quando chega a palavra de alguém que vai trazer a palavra do Senhor, nosso coração está ali, né, alegre, ansioso para ouvir a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi palavra, irmão. Aqui foi palavra. E a palavra do Senhor, aleluias, é ela que faz a diferença. Pode faltar tudo no culto, pode faltar o louvor, pode faltar, aleluia, a apresentação dos irmãos, do coral, dos jovens, mas é a palavra de Deus. Ela tem poder. Se não tiver a palavra de Deus, se não tiver a pregação, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. É ela que nos traz a alegria. É ela que nos traz o conforto. É ela que nos traz o bálsamo, irmãos. Você não sentiu a alegria do Espírito de Deus aí na tua vida, não? Você não sentiu, aleluias, o gozo do Espírito de Deus na tua vida, não? Louvado seja Deus. E disse para Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ora, mas irmãos, aqueles homens olharam um para o outro e falaram assim, meu Deus, mas eu acabei de chegar, acabei de voltar, já lavei as redes, já está tudo pronto, já quero ir para casa, botar minha cabeça no travesseiro, descansar e administrar a minha derrota, irmãos, mas o Senhor não vai lá no mar alto de novo. Olha, irmãos, aleluia. Pedro deu uma resposta, irmão. Ele diz assim, Senhor, eu já fiz tudo isso, mas pela tua palavra eu irei. Ele obedeceu. Ele teve uma oportunidade de dizer sim ou não. Ele teve uma oportunidade de colocar em xeque e falar assim, Senhor, quem é você? Eu sou um pescador, tu é um carpinteiro, o que tu entende de mar? O que tu entende de peixe? Eu mexo com água, tu mexe com madeira. Tu não sabe nada. Mas ele decidiu aceitar aquela imposição e a oportunidade que ele teve de dizer, eu vou. Olha, irmãos, às vezes é difícil a gente lutar contra a nossa própria natureza, porque a gente quer seguir aquilo que os nossos olhos nos mostram. A gente quer olhar, andar de acordo com aquilo que nós estamos enxergando. Mas, irmãos, no reino espiritual, a gente precisa fechar os olhos naturais e abrir os olhos da fé. A gente precisa, muitas vezes, deixar, né, com que a razão seja jogada de lado
e a fé possa assumir o controle da situação. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É a fé, irmãos, que faz com que estejamos aqui nesse lugar. É a fé, irmãos, que faz acreditar que existe um Deus que está, aleluia, no controle da minha vida e da tua vida. Você não sabe, aleluia, como é que você vai resolver aquela situação. Você não sabe como você vai pagar as suas contas. Você não sabe como vai, aleluia, dar cabo a esse sofrimento, irmãos. Mas Deus, Ele vê, Ele sabe, Ele tem agendado no céu o momento certo e a hora certa de dar a vitória para o seu povo. A vitória do povo de Deus. A vitória não é, aleluias, não é revelia, não. Deus, Ele cuida do seu povo. Irmãos, aleluias. Lá no livro do profeta Ageu, onde fala a respeito da glória da segunda casa, me veio à mente essa passagem. O povo estava muito descrente. Os anciãos que faziam comparação do templo que estava sendo construído no período de Zorobabel, ele era muito, infinitamente diferente do templo que foi construído por Salomão. Irmãos, eles estavam então fazendo uma comparação, aleluia, como se a glória de Deus estivesse talvez sendo refletida e traduzida pela grandeza do primeiro templo. Irmãos, o povo estava com o coração completamente afastado, aleluia. Os homens, irmãos, não confiavam no sacerdote Josué, os homens não queriam a liderança que estava no momento, a obra do Senhor ficou parada, e a Bíblia diz que o Senhor usou o profeta Ageu para dizer, olha, o povo, aleluia, ele come, mas não se farta, ele bebe, mas não se sacia, ele se veste, mas não se aquece, e o que recebe pagamento, recebe saco furado. Saco furado, diz a Bíblia. Aleluia. Irmãos, então teve que ser promovido ali um grande avivamento. Deus usou aquele homem para dar uma palavra de vitória, uma palavra de encorajamento. Irmãos, às vezes nós estamos assim, aleluia, mal andando nos nossos pensamentos, irmãos. Não queremos às vezes sair da nossa posição cômoda que nós nos encontramos, irmãos, mas existe algo. Se há algum ar em respirar nesse momento, é porque você ainda tem algo a apresentar diante de Deus, porque no dia que não tiver, irmãos, cessa-se. Cessa-se. Aleluias. Eu me faço essa pergunta, o que eu estou fazendo com a minha oportunidade? Uma oportunidade que eu tenho. Estamos muito parados. A minha oportunidade. Às vezes a gente fica sempre na rotina, né? E é verdade. Mas se não tem espaço para que você possa trabalhar, porque todo mundo já está bem desenvolvido, amém. Irmãos, existe uma multidão de perdidos que estão ali depois das quatro paredes da igreja, que moram do lado da tua casa, que pegam condução com você todos os dias, que andam para lá e para cá com você, que trabalham do teu lado, que precisam ouvir uma palavra que sai da tua boca. Apenas uma palavra. Às vezes a gente precisa apenas ter uma palavra. Glória a Deus. Aleluias. Amados, a Bíblia diz que Pedro, ele lançou a rede. E a palavra do Senhor, a rede era semelhante a uma tarrafa, tá, irmãos? Quando ele começou a puxar, eu tive a oportunidade de pescar um pouquinho, não com a tarrafa, mas acompanhando uma pessoa que trabalhava com a tarrafa. Irmãos, era impressionante. Esse meu primo, ele já é falecido, ele lançava uma tarrafa, né? Na época que se pescava lá na ponte de Mauá. Os irmãos que conhecem Mauá, é dentro da Baía de Guanabara, lá dentro de Magé, tem uma ponte toda de ferro. Quem já foi lá? Toda quebrada. E a gente andava por cima daqueles ferros para chegar num determinado ponto e lançava aquela tarrafa, irmão. Eu ficava impressionado. E havia alguns amigos que olhavam assim, ele jogava aquela tarrafa abertinha assim, um ó. Não é bonito, né? Só que ele queria pegar camarão. Quando ele começava a puxar a tarrafa, ele já sentia ela batendo. Ele, opa,
Está vindo camarão aí. Então ele tinha aquela habilidade, sabe, irmãos, de puxar. Eu fico imaginando quando Pedro, quando ele lançou aquela rede, quando ele começou a puxar, ele viu que, peraí, está complicado aqui, não consigo puxar. Pegamos alguma coisa diferente, irmãos, os peixes vêm batendo. Então ele começou a trazer, e diz aqui a palavra, o texto diz que eles ficaram dentro do barco e pediram ajuda, porque as redes, aleluia, estavam pesadas a ponto de se romper e o barco estava quase indo a pique. Irmãos, olha só. Indo a pique é afundar, na linguagem marinheira. O barco estava quase afundando e ele teve que pedir ajuda. Ele teve que pedir alguém que fosse lá socorrer, porque a bênção era grande, a bênção era tamanha. Aleluia! Irmãos, irmãs, Deus te dá bênção para que você também abençoe os outros, para que você não retenha, para que você distribua, para que você seja generoso, irmão, não guarde para si, aleluia, porque, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, vai ficar tudo aí um dia, louvado seja Deus, e nós vamos dar conta ao Senhor. E eles foram lá, irmãos, foram lá socorrer, foram lá trazer para junto do barco aqueles peixes, irmãos, e eram tantos, eram tamanhos, aleluias, que o barco quase indo ia a pique, irmãos, a bênção foi grande, que constrangeu o coração de Pedro. Quando Pedro, ele se deparou com aquela realidade, ele disse assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro percebeu que o que estava acontecendo ali não era uma obra do acaso. Não será um acaso quando você sair daqui dessa noite e receber uma vitória que você tanto está esperando. Não vai ser um acaso. A vida do crente não é uma vida de acaso. Não existe coincidência na vida do crente. Aleluia! É Deus que trabalha, é Deus que permite, é Ele que dá, é Ele que tira. E quando isso acontecer, irmãos, você vai olhar para dentro de si, vai se julgar incapaz, vai se julgar indigno, mas o amor de Deus, Ele nos constrange. Aleluias. Se eu fosse Deus, eu também não me abençoaria, irmãos. Se eu fosse Deus, eu não me usaria. Se eu fosse Deus, eu nem sei se teria misericórdia, porque eu sou mau. Meu coração é mau, o coração do homem é mau. A gente pensa, a gente às vezes expele. Aleluias. Mas o amor de Deus, ele nos constrange. Aleluia. Pedro percebeu isso. Isaías também percebeu isso lá no capítulo 6. Senhor, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Tem problema não, Isaías. Vem cá, anjo. Pegou ali uma tenaz, pegou uma brasa e resolveu o problema, irmão. Aleluia. Deus resolve o problema da minha vida, Deus resolve o problema da tua vida. Deus, Ele transforma aquilo que, aleluia, para muitos não tem mais solução, não tem mais jeito, irmãos, aleluia. Deus, Ele faz aquilo que Ele quer na vida do homem, Ele tira o homem do monturo do lixo, Ele traz o homem para junto de si, aleluia, para que o nome dEle seja glorificado. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, se eu olhar para o lado carnal de Pedro, irmãos, eu só vou ver um homem brigão, turrento, cabeça dura. Eu vejo tudo isso em Pedro. Eu vejo um homem, sabe, como é que eu posso dizer? Ativista, né? Turrão, isso tudo aí, Pedro era isso tudo mesmo. Mas Deus transformou esse homem, aleluias, em um grande pregador da sua palavra. Deus transformou esse homem em um grande pescador de almas. Deus transformou a força de Pedro para o bem, assim como Ele fez com a eloquência de Paulo, assim como Ele fez com, aleluia, com o coração dos irmãos que estavam ali ao lado dele, de João, o apóstolo do amor. Deus, Ele fez coisas tremendas. Por que Ele não faz na vida do homem e da mulher de hoje, os dias atuais?
Aleluia! Eu vejo Pedro, uma característica de ser um homem que questionava. O que é que está vindo ali andando pela mar? Aí vinha o mestre, andando por sobre as águas. Não, eu quero ir lá também. Não, eu vou. Então vem, Pedro. Aleluia. Pode falar tudo de Pedro, mas ele tinha uma coisa, ele era audaz, ele era corajoso, ele se impunha. Ele se impunha. Às vezes ele não sabia nem o que ele estava falando. Senhor, jamais vou permitir que façam isso contigo. E Pedro, estava querendo cirandar contigo aí, Satanás aí, Pedro. Mas estava lá. Olha o que o Senhor transformou aquele homem. Ele reconheceu que o que estava acontecendo ali não era uma obra do acaso, era um milagre. Milagre não é só quando cura enfermidade, não, tá, irmão? Viu? Aleluia. Milagre no campo físico é uma coisa, no campo espiritual, no sentido da natureza, né? No sentido físico, Deus ele opera milagre também. Tá? Aleluia. Mas o maior milagre que Deus operou na vida de Pedro foi transformar ele em Pedro, que foi crucificado de acordo com a tradição de cabeça para baixo. Aquele Pedro ali não era o mesmo Pedro que estava aqui no barco. Aquele Pedro era um homem transformado. Aleluias. Aquele Pedro era um homem que aceitava um tapa na sua face. Era um homem, irmãos, que não pegava mais a espada para fazer como cortou a orelha do sacerdote, ali do servo do sumo sacerdote. Esse Pedro era um Pedro diferente. Mas esse daqui do texto, mesmo sendo um homem audaz, um homem turrão, um homem de opinião, questionador, ele reconheceu que aquela pescaria não era uma coisa normal. Aleluia! E se prostrou. Aleluia! E disse, Senhor, te ausenta de mim, porque o espanto havia tomado conta do coração dele, irmãos. Glórias a Deus, irmãos. Nós temos que temer ao Senhor e tremer também diante dele, porque, aleluias, Deus, ele faz coisas em nossas vidas que às vezes a gente não espera. E nós precisamos tratar isso com muita responsabilidade. E diz a Bíblia que ele também, de igual modo, com Tiago e João, os que estavam ali, viram e se espantaram, se constrangeram. Porque o amor de Deus, ele nos constrange, é natural isso. Nos constrange porque nós não merecemos o que temos. Nos constrange porque ele dá muito mais além daquilo que pedimos e que pensamos. Aleluia! E quando aconteceu esse momento, eles se constrangeram. Viram que a palavra daquele homem, um carpinteiro, era uma palavra que tinha poder, era uma palavra que não era natural, era uma palavra poderosa e eficaz. Irmãos, a palavra de Deus, ela terá poder na minha vida e na tua vida quando nós colocarmos ela completamente em prática e andarmos pela fé, porque a Bíblia, ela fechada é um livro normal, ela guardada é um livro normal, ela em cima da sua estante, ela é um livro normal. Ela no parapeito lá da sua casa, no painel do seu carro, ela é um livro normal. É que nem um remédio que você compra e não usa, mas quando você aplica, aleluia, esse livro tem poder. Essa palavra é poderosa. E ela transforma vidas. E ela transforma caráter. E ela transforma o curso natural de qualquer ser humano, como transformou o meu e o seu. Glórias ao nome do Senhor. E esses homens também, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse o Senhor para eles: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluias. E eu vejo que nessa palavra, irmãos, nessa breve palavra, que esta pesca maravilhosa, no meu entendimento,
ela não recebe o nome de pesca maravilhosa porque as redes estavam quase se rompendo e o barco indo a pique. Mas ela é a pesca maravilhosa porque ela teve como resultado o que está escrito aqui no versículo de 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Essa foi a maravilha da pesca. O resultado do milagre. Essa foi a maravilha da pesca. Eles deixaram rede, eles deixaram barco, eles deixaram uma história de uma vida, eles deixaram, aleluias, a sua subsistência e seguiram aquele homem que estava ali, aleluias, ordenando e pregando essa gloriosa palavra. Louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, os homens também viviam uma grande decepção, uma grande frustração. Esses mesmos pescadores. E no capítulo 21 do Evangelho de João, aleluias, a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, é 21, 20, né? Ele disse assim, no versículo 3, vou pescar. E chamando Dídimo e Natanael, né, e outros filhos de Zebedeu, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. É como se ele estivesse dizendo na nossa linguagem, olha, para mim já deu. Acabou. Vou voltar a ser pescador de peixe do mar novamente. Esse negócio de Jesus não deu certo, não. Pregaram ele, chicotearam, colocaram uma coroa de espinho, crucificaram ele, eu vou ficar aqui nada, vou voltar para a minha velha vida. Às vezes as lutas, as provas, as dificuldades, irmãos, achamos em nosso pensamento que Deus não está conosco. Que o Senhor não é cumpridor daquilo que Ele promete, irmãos, mas isso é apenas um pensamento, é um momento do nosso pensamento, irmãos, tenha fé. A fé, aleluia, nos faz andar, irmãos, por sobre as águas. A fé faz com que nós atravessemos a tempestade, irmãos, não desista. O Deus que te prometeu é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele não falha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe as provas, irmãos. Não deixe as provas fazer com que eu e você voltemos à velha prática. Vou voltar a pescar, disse Pedro aqui já no versículo 3, já lá no Evangelho de João, no capítulo 21. E diz a palavra do Senhor, ainda nesta passagem, que Jesus se apresentou na praia e os discípulos, irmãos, estavam tão convictos de que ele estava morto. E eles não o reconheceram. E o Senhor falou de novo, olha, joga lá, lance a rede à direita. E eles novamente ali talvez nem tinham entendido, mas eles lançaram a rede novamente para a direita, pela multidão de peixes que vinham. Irmãos, o milagre se repetiu novamente, irmãos, agora na vida do frustrado. E diz a palavra de Deus que eles então começaram a puxar, mas só que havia algo diferente naquela rede, elas não se rompiam mais. A obra já está feita. A obra já está feita na minha vida e na tua vida. As redes não vão se romper, os peixes não vão sair. Irmãos, aleluia. Tenha fé, irmãos. Louvado seja Deus. Acredite. Sabe que o silêncio de Deus, ele nos machuca, né? Às vezes a gente está passando por situações complicadas, né? E você vem na oração, você vem na oração de sábado, você vem na oração de segunda, você vem nos cultos, você tem pedido a Deus uma resposta e Deus ele não responde como eu quero, na hora que eu quero, né? O pastor às vezes usa aqui
o testemunho de um homem que teve mais de 50 mil orações respondidas, mas foram respondidas ao seu tempo, aleluia, né? A gente sabe disso. E quantas vezes a gente tem orado ao Senhor pedindo alguma coisa e Deus ele não tem respondido, e a gente começa a achar que nós estamos, irmãos, fora da direção, que Deus ele não está mais vendo o meu clamor, ouvindo o meu clamor, que Deus ele já não está mais percebendo o meu esforço, né? Achamos que já não somos mais o mesmo. Louvado seja Deus, irmãos. O silêncio de Deus ele machuca, mas não significa que ele não esteja trabalhando ao meu e ao teu favor. Deixa ele ficar ali mais um pouquinho. Deus ele não quer o meu sofrimento, mas ele quer me provar. E a prova, irmãos, ela dói. A prova tem que ser paga por um preço, irmão. A gente tem que valorizar a vitória. A vitória que Deus ele dá na minha mão e na tua mão não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é a preço de banana, é a preço de sangue. É a preço da tua renúncia, é a preço do teu comprometimento. Vai doer um pouquinho, meu filho, vai. Aleluia. Irmão, mas no final, eu não gosto muito desse hino. Ela tem sabor de mel, irmão. Ela vai ter sabor de mel. Né? Nem sei, tem algumas coisas nesse hino que eu sou um pouquinho contrário, mas enfim, não estou aqui para julgar ninguém, não. Glórias a Deus. Então, amados em Cristo Jesus, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós. Sabei também que elas também se cumprem nos demais irmãos. Você não é o único. Você não é o único que chora. Você não é o único que sofre. Você não é o único que padece. Aleluias. Mas nós pertencemos a um corpo e servimos a um Deus que Ele cuida de nós. Hoje Ele enxuga tuas lágrimas. Amanhã você vai estar chorando de alegria. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa guardar o seu coração. Que Deus possa abençoar o meu e o teu coração. E que nós, irmãos, consigamos, louvado seja Deus, extrair cada vez mais da palavra de Deus o ensinamento para a nossa vida. Essa pesca, irmãos, foi muito importante para a minha vida e para a tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero assim passar o trabalho para o evangelista Antônio e eu agradeço a minha oportunidade. Amém. A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Boa esta palavra.